Bom dia para todos. A gente vai começar hoje, 15/6, 8 da manhã, a reunião de pais e mestres do encerramento do primeiro bimestre, tá? De antemão, já tem aqui algumas informações sobre e-mail, que vocês podem entrar em contato com a escola, e também os telefones da escola, assim como o WhatsApp da escola, tá? Então, vamos ver um vídeo. Nesse primeiro momento, a gente já disponibilizou lá na pasta Reunião de Pais um vídeo. É um vídeo para que vocês possam refletir sobre o papel do professor nesses tempos de pandemia, que é um papel difícil para nós também, porque nós precisamos, na verdade, da interação com os alunos, né? Isso nos motiva, né? E faz parte do nosso trabalho de moldar o ensino-aprendizagem dos seus filhos quando eles interagem com a gente consegue perceber se eles estão entendendo ou não, se eles estão tendo mais dificuldade num ponto ou em outro, a ponto de a gente mudar a aula ou fazer com que uma informação seja dita mais vezes de formas diferentes, até que o aluno entenda. Sem interação isso fica muito difícil, mas nós estamos tentando, né? Então, depois que vocês visualizarem o vídeo é bem curto, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão mental sobre o papel do professor nessa fase, tá? Vamos abrir agora a reunião propriamente dita e eu vou ler a pauta. Então, estamos vivendo um momento único e por isso é importante que estejamos unidos e focados em buscar soluções para enfrentar o surto do Covid-19. A educação tem um papel importante neste processo, por ser o caminho potente para a conscientização da sociedade, especialmente das crianças e jovens. As famílias também têm um papel fundamental. Mais que nunca, precisamos caminhar juntos para atravessarmos neste momento dando exemplo e inspirando os nossos estudantes. É importante que os familiares acompanhem o grupo de WhatsApp da escola, o aplicativo do Centro de Mídias, CMSP, as mídias sociais no geral, né, principalmente as oficiais da Secretaria de Educação do Estado, para obterem informações e orientações a respeito dos andamentos, né, que vêm acontecendo e virão a acontecer sobre as aulas presenciais e EAD do Estado de São Paulo, da rede pública. Seguimos juntos em uma oportunidade de fortalecer os vínculos entre a família e os estudantes. É isso que a gente também vê nesse momento de pandemia, como vocês estão mais juntos do que antes, né? E certamente em situações desafiadoras como essa, aprendemos muito e nos fortalecemos como sociedade. Então, vamos tentar também olhar de um lado positivo essa situação, né? Nunca tudo é ruim e nunca tudo é muito bom. Existe sempre um equilíbrio, né? Então, a gente tem que, nesse momento, a escola orienta para que a gente olhe essa adversidade como uma barreira que pode nos levar a uma aprendizagem, alguma coisa boa. Onde nós vamos errar e acertar, mas assim, juntos a gente vai conseguir encontrar algo comum que ajude tanto os professores, os gestores e também os estudantes e as suas famílias, em relação ao processo de ensino-aprendizagem dessa nova forma de aprender que é o EAD, né? Então, vamos lá. Por conta dessa nossa demanda nova, né, a gente pede a ajuda de vocês, pais e estudantes. Então, vamos lá. O primeiro pedido é em relação, na verdade é uma orientação, em relação ao retorno das aulas. Ainda não temos a data, mas quando voltarmos, não será com todos os alunos no mesmo dia, tá? Então, todo mundo não vai voltar junto. O governo está preparando uma escala para que apenas 20% dos alunos frequentem a escola por dia. Avisaremos com antecedência, então os pais vão ficar cientes disso, tá? E nós não sabemos ainda como isso vai se desenhar, mas irá acontecer, com certeza.
provavelmente quando a curva de contágio começar a diminuir, né, ou se estabilizar, o governo vai liberar atividades onde há aglomeração, como no caso das escolas, né? Mas ainda com muita prudência. Por isso, os 20% dos alunos, e nós não sabemos quais alunos vão estar nesses 20% ainda. Se são todas as classes, né? No caso, etapas de ensino, no caso, Fundi 1, Fundi 2 e o médio, qual deles, ou se todos ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe. Bom, aulas online. As aulas online, elas estão acontecendo no horário normal das aulas dos seus filhos. Então, se eles estavam de manhã, é de manhã que as aulas acontecem. E se eles estudavam à tarde, é à tarde que as aulas deles estão acontecendo. Como aconteciam na escola. Os professores ficam disponíveis nesses horários para tirar dúvidas dos alunos e dos pais, pelo Google Classroom, que é uma plataforma de interação entre professores, gestores e estudantes do Google, cujos alunos já foram informados como eles devem entrar e tal, como eles devem fazer para assistir essas aulas. Existe um tutorial no final desse PowerPoint, que foi disponibilizado também lá na pasta da reunião de pais, e os alunos podem depois seguir as orientações lá, caso tenham alguma dúvida. Bom, também existem outros canais, né, onde outros tipos de orientação de ensino-aprendizagem estão sendo veiculados. No caso, temos aí as aulas do aplicativo Centro de Mídias, que é o CMSP, que acontece tanto pelo aplicativo que o aluno pode baixar no seu celular, ele pode baixar esse aplicativo entrando no Google para poder baixar o CMSP, ou na Apple, né, nos disponibilizadores da Apple e da Google, ou da Microsoft, para poder baixar o aplicativo CMSP. E aí, com o RA dele, ele consegue entrar nesse aplicativo. E, claro, ele precisa ter uma senha já pronta, provavelmente a senha que ele vai ter que fazer, aquela mesma senha que vocês utilizam quando vocês vão entrar para ver as médias bimestrais, né, na sede. Mas, enfim, caso o aluno tenha dificuldade em baixar esse aplicativo, ele pode assistir às aulas pela TV, canal Cultura 2.3, aqui em São Paulo, tá? E nas TVs por assinatura, me parece que ainda não está sendo disponibilizado, não sei ainda, mas essa é a informação que a gente tem, canal aberto, TV Cultura 2.3. Bom, é importante acessar o Centro de Mídias porque o governo consegue acompanhar se o aluno está assistindo às aulas. Seria uma maneira de ter uma referência, né? Quantos alunos estão tendo acesso ao aplicativo e conseguem assistir às aulas. 3. Os pais têm que ficar atentos aos nomes que os alunos estão usando no Google Classroom. Para entrar no Google Classroom, você precisa de um e-mail do Gmail. E os alunos estão colocando, assim, palavras de baixo calão para montar esses e-mails, tá? Então, assim, a gente tem alunos do terceiro colegial, alguns alunos do 9º ano que estão usando palavrões para montar os e-mails. E aí, esses alunos vão ter os seus pais, provavelmente, comunicados, porque nós já tentamos contato com eles e não conseguimos retorno. Bom, como está dizendo ali, tem alunos com nomes com palavras de baixo calão, além de não ser apropriado para a sala de aula. Também não é possível que o professor identifique o aluno para aceitar as atividades atribuídas a este aluno, né, caso ele devolva a atividade pronta. Então, o aluno que tem... Isso também não precisa ser só para os alunos que estão com e-mails com palavras de baixo calão. Tem alunos com e-mails assim, BBW, gatinha manhosa. Como é que eu vou saber quem é esse aluno? Não tem como, né? Muitas vezes eles não colocam foto. As fotos são de animes ou de outras coisas. Então, a gente fica sem acesso ao número do aluno e ao nome desse aluno. Muitas vezes o aluno também não responde, então fica complicado. Aí, nesses casos, a gente recebe a atividade, mas não atribui nota nenhuma, fica lá parada a atividade. Bom,
Fiquem atentos às mensagens que alguns alunos estão colocando nos chats. Tem alunos ofendendo os professores. Isso já foi verificado pela escola e a escola vai tomar providência em relação a isso. Provavelmente vai comunicar e advertir o aluno e vai comunicar a família, certo? Como se o aluno estivesse fazendo isso presencialmente. É o mesmo esquema, que é virtual, mas é uma sala de aula como outra qualquer. Bom, a rotina. É muito importante que os pais colocarem uma rotina de estudos para os seus filhos e fazer com que eles cumpram essa rotina, pois se isso não acontecer, quando a volta às aulas presenciais ocorrer, será muito difícil para o seu filho se adaptar novamente. Né? Então, isso vai dificultar ainda mais o processo de aprendizagem dele, já que ele já vai ter um déficit por conta desse novo método de ensino EAD que ele não estava acostumado. Isso já diminui o déficit, já diminui bastante, né, a aprendizagem do aluno. Ela só não é nula porque a gente está aqui batalhando para ele poder entender tanto as aulas do CMSP quanto as aulas que a gente oferece. Claro, isso para os alunos que estão participando, porque a gente tem alunos que não participam porque não tem condições mesmo de participar, não tem equipamentos, por exemplo, não tem lugar na casa para ele poder assistir a aula com tranquilidade, né? Ou o aluno está com um problema emocional em virtude da pandemia. E isso também dificulta, né? Muitas vezes o aluno está interagindo com o conhecimento, tendo problemas sérios emocionais por conta dessa nova demanda que a gente está vivendo. Quando acontecer esses 3 tipos de coisa, o aluno não tem equipamento, o aluno não tem como acessar, porque não tem equipamento. O Centro de Mídias e o Google Classroom são aplicativos que não cobram a internet. No caso, cobra-se só para você baixar o aplicativo. À medida que você baixa, você não paga mais internet para usar. Você usa sem dados móveis e sem Wi-Fi. Ele é disponível offline. Então, assim, caso seu filho tenha esse problema em relação, não tem equipamento suficiente para todos os filhos, ou não tem nenhum equipamento para poder fazer o acesso à internet, não tem a facilidade. Muitos alunos têm muita dificuldade em mexer com os meios tecnológicos. O aluno não está entendendo como funciona o aplicativo. Já entrou, mas não consegue perceber direito como que ele funciona e está com muita dificuldade. Mesmo tendo professores para orientá-lo, ele não consegue. Alunos que estão doentes de alguma maneira, né, por algum motivo ou pela própria pandemia. Todos esses casos, o pai tem que entrar em contato com a escola, onde eu já deixei os telefones ali no primeiro slide, e informar a escola do que está acontecendo, porque nós não temos como saber se os pais não comunicarem a gente. Muitas vezes o aluno não nos informa, né? E mesmo que o aluno nos informe, tem que ter um responsável, porque o aluno é menor, então quem é responsável é o pai e a mãe. São vocês que têm que informar a escola. E aí, uma vez que a escola tome ciência disso, ela informa o corpo docente, que são os professores, e a gente pode tentar desenvolver ou atividades personalizadas, ou então deixar anotado que foi feito um contato e que esse aluno não está simplesmente largado pela família, ele está sendo assistido, mas como ele tem um problema, ele não pode estar tendo a adesão às plataformas que estão sendo oferecidas, tá? Muito bem. Então, a rotina é importante. Tanto de manhã, é importante de manhã por quê? Porque de manhã os professores estão disponíveis lá. Os professores não são obrigados a responder fora do horário de aula. Eu, por exemplo, deixei de responder fora do horário de aula. Eu só respondo das 7 da manhã às 12h35. Também não respondo pelo WhatsApp, só respondo pela plataforma, meu horário de trabalho, pelo meu e-mail oficial, que ele já tem também. 5. Deixa eu só voltar aqui. Responsabilidade e empenho. Vamos analisar isso. Todos são responsáveis pela educação das crianças. Assim, está em nossa Constituição, artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, assim, não é uma via de mão única, não é responsabilidade apenas da escola. A família é muito importante nesse caso, né? E o governo está oferecendo, de acordo com aquilo que foi informado, os meios para o aluno interagir com essas novas mídias EAD. Caso o aluno não consiga, é papel da família informar a escola. E caso o aluno esteja encontrando algum conflito em relação a entender essa nova forma de ensino, também é papel da família entrar em contato com a escola para avisar a gente, tá? Então, a família não pode desassistir, a família tem que estar sempre amparando e buscando informar a escola do que está acontecendo com a realidade do aluno, uma vez que a gente não está mais em contato com o aluno. Se o aluno some, a gente não... Mesmo a escola ligando, às vezes, né, a gente não consegue retorno. Então, é muito importante que os pais nos ajudem nesse momento. Bom, portanto, todos têm responsabilidade e obrigação de acompanhar e incentivar os seus filhos a estudarem sob pena de lei. Então, aqui já foi orientado que se você deixar o aluno, assim como você não podia fazer, deixar o aluno livre para ele não ir à aula e tal, porque a gente consequentemente ia procurar os responsáveis para entender por que aquele aluno está faltando, né? Então, isso vai acontecer da mesma maneira. E se não houver uma explicação clara e tal, que argumente informando por que daquele aluno não está frequentando as aulas EAD, esse pai acaba sendo responsável, né? Ele não pode desassistir o aluno, ele tem que informar a escola do que está acontecendo com esse aluno. E principalmente os alunos do ensino médio, que muitos se acham já responsáveis por si próprios, e na verdade não são, porque não são maiores, acabam não informando os pais, e os pais também, por achar muitas vezes que eles já são donos dos próprios narizes, também acabam não informando a escola que o aluno não está frequentando, ou mesmo que esteja frequentando. O pai meio que fica mais alheio, é diferente de um pai, por exemplo, de aluno de 7ª série do Fundo 2, né? Então, a gente está pedindo encarecidamente que vocês que têm filhos mais velhos do ensino médio, como é o caso dos filhos de vocês dessa reunião, que vocês prestem mais atenção ainda na rotina, se eles estão estudando em casa ou se simplesmente eles deixaram de estudar. E se eles têm meios para entrar na plataforma e simplesmente não estão entrando porque não querem, enfim, ou por qualquer que seja o motivo, vocês precisam informar a escola. Caso os alunos não queiram entrar, vocês precisam dizer pra gente, né, que o aluno se recusa, enfim, mas é importante vocês registrarem isso. Eu sei que muitas vezes é difícil para os pais, porque vocês conversam com eles, mas eles não os atendem, mas assim, a escola não pode se responsabilizar plenamente por isso, né, porque é papel de vocês também, tá? Então, é um papel conjunto. À medida que você informa a gente tenta ajudar você também, pai. Bom, vamos lá. Então, eu estou aqui, vamos pro próximo. Bom, agora vai começar as orientações em relação a minha postura, né? A minha disciplina, tá? Eu não sei se os outros professores vão atuar da mesma maneira, mas já vou informar como vai proceder o segundo bimestre de biologia. Bom, então as minhas atividades semanais passam a ser uma por semana, então eu vou diminuir o número de atividades. Mas elas devem ser entregues até o domingo que encerra a semana em que a atividade foi postada. Por exemplo, se a atividade for liberada no dia 23/6, terça-feira, vocês podem entregá-la até dia 28/6, domingo. Claro, entregá-la como? Vai ser feita a atividade sempre por formulário do Google Classroom. Então, você terminou de escrever lá o formulário, você coloca enviar, vai direto para mim, certo? Vou estar seguindo essa metodologia. Vou fazer isso até quando? De enviar uma atividade por semana? Até encerrar o segundo bimestre. O encerramento geralmente é por volta da 3ª semana de julho. Então, até a 3ª semana de julho,
vocês terão apenas uma atividade de biologia, que será um questionário, que vai representar todo o conteúdo daquela semana, tá bom? Então, nessa semana que a gente tá entrando, não vou passar questionário, porque nós vamos coletar primeiro o conteúdo que vai ser ministrado essa semana, e na próxima semana eu gero o questionário da semana anterior, tá? Que no caso seria essa. Muito bem. Os estudantes que não fizeram a recuperação do primeiro bimestre têm a possibilidade de entregá-las até 20 de julho, porém devem enviá-las apenas para o e-mail abaixo, daniela.horacio@professor.educação.sp.gov.br. Gente, esse educação aqui, ó, não tem cedilha e não tem tio, tá? Na hora de digitar saiu errado, tá? Então, é sem cedilha e sem tio, senão não vai chegar para mim, tá? No e-mail tem que estar o nome do aluno inteiro, o número e a sua série. E indicar lá que aquele e-mail está se referindo à recuperação do primeiro bimestre, senão não vou saber, tá? Então, no caso do segundo C, a recuperação de vocês é sobre o astrobiologia, o livro. Vocês têm que fazer resumos comentados sobre alguns capítulos do livro. Isso que foi passado de recuperação no primeiro bimestre. Bom, caso o aluno envie pelo Classroom, poderá ocorrer o extravio, pois na plataforma os recebimentos das atividades de recuperação do primeiro bimestre estão encerradas. Então, se você insistir em mandar pelo Classroom, eu não vou poder ver, tá? Porque bloqueia para mim, eu não consigo enxergar. Eu só vou enxergar se você me enviar por e-mail, tá bom? Mas vocês podem enviar, que a gente vai validar, e aí a sua nota de primeiro bimestre, ela é alterada. Caso você esteja zerado ou esteja sem nota nenhuma, eu coloco lá nota 5 para você, se você enviar, tá bom? E claro, se estiver dentro das normas daquilo que eu pedi. Bom, 3. Caso seu filho, por alguma razão, não puder assistir às aulas da plataforma do Google Classroom e ou CMSP, que é o canal TV Cultura 2.3, ou pelo app CMSP, por favor, ligar na escola, dizer o nome e a série do seu filho e explicar o motivo da não adesão do estudante, para que o corpo docente e os gestores escolares fiquem cientes, tá? E aí você se ampara também legalmente, né? Porque daí não configura não configura que você deixou, assim, sem informar a escola, tá? O que tá acontecendo com o seu filho. Porque a escola continua aberta e tem gente na escola lá para receber telefonema. Os estudantes que não frequentaram as aulas EAD do Google Classroom ou do CMSP por algum motivo têm o direito de fazer a recuperação dos bimestres não frequentados EAD quando retornarmos presencialmente. Ainda não sabemos como essa recuperação ocorrerá, mas provavelmente ela será feita nos finais de semana, nos feriados, e não haverá férias, tá? E provavelmente não serão com os professores de vocês, serão com outros professores. A gente não tem certeza ainda, mas é o que parece estar sendo desenhado, tá? Para quando o presencial efetivamente volte. Ainda não existe uma previsão de retorno presencial das aulas. Quando isso ocorrer, pais e estudantes serão avisados e já informamos que essa volta ocorrerá por etapas, ou seja, os estudantes não voltarão todos de uma vez. Portanto, as aulas do Google Classroom e no CMSP continuarão acontecendo. Essa nova forma de ensino, né, que vai acontecer daqui a alguns meses, eu imagino, ela se chama ensino híbrido, porque parte dela é presencial e parte dela é EAD, tá bom? Aí vamos passar por próximo. Tá acabando já, gente, tá? Bom, vamos lá. Os critérios utilizados para o fechamento das notas do primeiro bimestre e que também será aplicado no fechamento das notas do segundo bimestre. Eu tô falando em relação a mim, tá, gente? Em relação àquilo que eu fui informada pela Secretaria de Educação e pela gestão escolar de como eu deveria proceder analisando os trabalhos de vocês e tal. Então, como é que eu fiz? Eu analisei a frequência de entrega de atividades, isso valeu 70% da nota, então bastou entregar que eu já estava computando essa nota,
Não tem problema se entregou errado, se estava com alguma coisa errada lá. A gente não está focando nisso nesse momento, a gente está focando na adesão, tá? Então, busca de atividade, busca de ajuda do professor para esclarecer dúvidas sobre a realização das atividades. É o como fazer, vale 10% da nota. Então, por exemplo, se o seu filho colocou lá uma pergunta, professora, é para fazer um resumo, mas como que esse resumo é e tal, isso já está sendo validado. Isso já mostra uma proatividade do estudante em querer aprender. Então, isso tem que ser validado. E busca do professor para esclarecer conceitos dos temas trabalhados. Então, por exemplo, eu dei uma aula sobre célula e falei de mitocôndria. Ele não entendeu muito bem, então ele vai fazer perguntas específicas sobre aquele ensino que foi oferecido para mim, e eu vou informá-lo, como se fosse na aula mesmo, quando ele estivesse perguntando para mim. Isso é participação, então é 20% da nota. Então, a nota foi composta dessa forma, tá? 7. Se for identificado o trabalho em forma de cópia, ou seja, sem fonte de consulta, ou mesmo que seja de opinião própria, mas que esteja igual ortograficamente ao do colega. Ou seja, gente, quando um aluno copia do outro, né? Eu não vou saber de qual dos dois é a cópia, não tem como eu descobrir isso. O que eu faço? Eu devolvo ambos os trabalhos, né? Então, eles serão devolvidos e eu só os avaliarei novamente quando o trabalho retornar feito da maneira correta, tá? Sem cópia. Ou seja, com suas palavras ou com a fonte de consulta, caso você utilize alguma fonte. Então, olha só, toda vez que você citar a fonte de consulta, necessariamente a sua opinião, argumentos explicando a tal citação sobre o assunto pesquisado também deve ser indicado. Então, não basta colocar a fonte de consulta, copiar uma página inteira da internet, botar a fonte de consulta e me mandar. Você precisa explicar aquilo que você está me mandando, com as suas palavras. E não é explicar assim, é muito bom, achei legal e tal. Não é isso. Você tem que argumentar com fatos que estão sendo citados ali na página. Você já tem condição de fazer isso, tá? Mas caso não aconteça, eu devolvo. E aí você pega e faz de novo. Tá certo? Então, precisa deixar claro no texto o que é sua opinião, o que saiu da sua cabeça mesmo, e o que é que você copiou da internet, que não foi você que pensou aquilo, você simplesmente copiou e está citando. Tem algum erro em citar? Não, nenhum erro. Pode citar quantas vezes você quiser, milhões de fontes, mas tem que ter um comentário próprio seu, para que a gente entenda que o ensino e a aprendizagem está acontecendo ali, senão vira uma cópia. E cópia não tem aprendizagem, tá, gente? Copiar não configura aprender, porque você está repetindo uma coisa que não foi você que pensou. Mesmo que você pense errado, é importante que você coloque no papel a sua opinião, porque é sua, foi você que pensou, tá? Mas você pode também fazer buscas, colocar fontes, né, eu perguntei, por exemplo, o que é uma mitocôndria? Você vai lá no Google, pergunta pro Google, o que é uma mitocôndria? Ele vai explicar. Você pode copiar a explicação toda, anexar, botar a fonte de qual site você tirou. Google não é o site, Google é a plataforma, tá? Já explico isso. Então, Google não é fonte, não vou aceitar como sendo fonte, Google, tá? Fonte é assim, por exemplo, eu peguei essa informação no www.mitocondrias.com, não sei o que. Isso que é a fonte. E depois que você colocar esse texto que você pesquisou, essa fonte que é desse texto, embaixo você coloca o que eu entendi foi isso. A respeito dessa pergunta cuja eu fiz a pesquisa que está acima. Tá? Então, você tem que identificar o que é seu e o que não é seu, tá bom? Se vier, por exemplo, vários alunos podem usar a mesma fonte, mas nem a explicação que cada um vai dar é diferente, porque é particular, é opinião própria, tá? Então, não pode ser igual. Vamos lá. A recuperação deste bimestre será liberada no dia 21 de julho,
ela será composta de todos os questionários liberados no segundo bimestre. A data da entrega será informada também no dia 21 de julho. Então, a data da entrega da recuperação vai ser informada no dia 21 de julho. E todos os questionários que forem feitos até a data da terceira semana de julho serão atribuídos como trabalho de recuperação. Então, o aluno vai ter que fazer todos os questionários que foram dados. Quando passa o tempo do questionário, o questionário vale uma semana, né? Como eu já havia informado antes. Eu fecho o questionário. Então, o aluno não tem acesso mais a esse questionário. Ele só vai ter acesso para a recuperação a partir da terceira semana, né? Que é o dia 21 de julho, quando a gente libera as recuperações, tá bom? Então, tentem fazer os questionários nas datas certas. Vocês têm uma semana para responder. É um questionário por semana. Peraí, que faltou uma informação importante. Nós somos orientados na última orientação que teve, nós ficamos uma semana sendo orientados pela Secretaria de Educação em relação às aulas do CMSP, tá? Tanto as de ciência quanto as de biologia, que são oferecidas pelo canal CMSP. Então, todas devem ser assistidas. Eu vou colocar o calendário para vocês aqui. Elas vão ficar disponíveis também no canal do YouTube CMSP. Basta você colocar lá no YouTube CMSP, essas aulas estão gravadas lá. E será cobrado o resumo de cada aula. Você vai fazer no seu caderno? Não. Você pode anotar no seu caderno e depois você transporta para o questionário online. Então, esse resumo será colocado em um formulário online, liberado para esse fim, tá? Então, você vai ter eu não sei se eu vou colocar ainda o questionário, o resumo do CMSP dentro do questionário da semana, ou se eu vou criar um questionário só para os resumos das aulas do CMSP. Eu tô pensando ainda, tá? Mas aí eu vou informar vocês. O fato é que vocês vão precisar ver agora essas aulas. É obrigatório. E eu preciso ver as anotações. Que vocês vão digitar lá no questionário. De CMSP, que eu vou abrir, ou no questionário semanal, tá bom? Outra coisa, eu vou passar a usar a apostila de vocês do segundo bimestre, essa apostila que vocês já estão aí, apostila do aluno, para montar os questionários semanais. Mas as perguntas serão adaptadas, então elas não serão exatamente como está aí na sua apostila, tá? Elas precisam ser adaptadas porque a gente está numa nova forma de ensino, que é a EAD. E essas perguntas e esse material foi formulado para aula presencial, então eu preciso fazer a adaptação, tá? Como as aulas no Google Classroom serão informadas? No caso, as aulas de biologia, tá bom? Então, toda aula tem um código, no caso das minhas aulas, onde eu indico o C é para ciências, ou o bio é de biologia. Ou ainda o E, que eu também dou aula de eletivo. Com a letra A, eu indico a palavra aula. E, na sequência, a data que a aula for veiculada. Então, por exemplo, Bio A 16.6, quer dizer que é aula de biologia,